Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Teologia Sem Açúcar. Eu sou o André e Jesus tirou meu nome do vermelho. Eu sou o Kelvin e do céu Cristo veio buscá-la. Fala galera, aqui é o Muca e assim como a paciência, a expiação é limitada. Fala galera, eu sou o Cajuzinho e Deus não condena o mesmo pecado 2 vezes. E galera, hoje nós vamos continuar a nossa série sobre os 5 pontos do calvinismo e hoje será o nosso terceiro episódio, a expiação limitada, juntamente com um convidado nosso muito especial. Porém, antes, vamos para o nosso momento expresso. Bom pessoal, e nesse momento expresso a gente queria agradecer muito a nossa irmã Marcela, que tem uma página no Instagram chamada Graça e Flores. Então se você curte um conteúdo reformado, de qualidade, sigam ela lá, que ela tem postado muita coisa boa, muito texto bom e muita reflexão interessante. Então sigam ela lá no Instagram. E para vocês que não sabem, nós temos uma página no Instagram. É nela que nós divulgamos os novos episódios. É só procurar por @teologia sem açúcar que você vai encontrar. Segue a gente lá para ficar por dentro de todas as novidades. Pessoal, gostaríamos de agradecer a todos vocês que têm nos apoiado, divulgado e dando feedback em todos os nossos episódios. Então, sem mais delongas, bora pro episódio. E bom pessoal, no episódio de hoje a gente tem o privilégio de estar recebendo o reverendo Albertino, que é um pastor que está auxiliando na plantação da IPB House lá no Guarujá. E Albertino, muito obrigado por você ter aceito esse convite. Desde o começo do projeto, você foi um dos pastores que se mostrou disposto a participar. E a gente fica muito feliz de receber você aqui no nosso episódio. Pô, cara, legal. Eu que fico feliz pelo convite. Vocês são uns caras top, ideias top, então tamo junto aí. Então, eu acho que é melhor a gente começar definindo os termos. Por isso, a minha primeira pergunta é: qual o significado da palavra expiação, né? E também queria perguntar se essa palavra aparece na Bíblia, em alguma passagem. Ah, legal. Então, cara, expiação limitada é um termo bastante controverso. Na verdade, é até um divisor de águas aí com as igrejas evangélicas, né? Uns dizem que tem, outros dizem que não tem. Mas vamos falar primeiro do termo, né? A palavra expiação, ela aparece sim na Bíblia. A primeira vez que ela vai aparecer em Êxodo. E aí eu vou explicar por que ela vai aparecer em Êxodo, que aí fica muito marcado na nossa mente, né? Ela aparece em Êxodo porque é Moisés quem vai escrever o ritual, o rito, né, de sacrifícios. E essa expiação é que vai servir para consagrar um animal, um bode, um cordeiro ou 2 pombinhas, né? Que seja, para expiar pecados, para fazer um processo de purificação. Então, essa figura do animal, ela acontece no Antigo Testamento e que depois vai ter uma substituição de Jesus por Jesus, né? Mas Êxodo 29:33, por exemplo, falar que, olha, vocês vão comer dessas coisas, os sacerdotes, né? E consagrá-los e santificá-los. E aquele que é estranho à comunidade, eles não poderão comer porque faz parte da crença. Então, na verdade, perdão não tinha a ver com o animal em si, mas tinha a ver com a atitude de fé, de que um animal inocente receberia a punição pelos meus pecados. Essa que era a ideia lá. Agora que definimos o que é expiação, vamos falar do outro termo, limitado. Essa limitação estaria no poder, ou no alcance, ou em outra coisa? Expiação, a gente já viu que é um termo que está lá no Antigo Testamento, vai aparecer também no Novo Testamento. Hebreus, por exemplo, Hebreus 9 vai falar sobre isso. Agora, o problema de limitado, que é uma palavra que surgiu durante a Reforma Protestante, é que normalmente causa essas questões. É limitado pelo quê? É o poder? Então Deus não é poderoso para salvar? É o alcance? Ele não vai alcançar todos? Ou tem qualquer outra coisa? A solução para isso são 2 palavras que resolvem bem. Uma palavra é eficácia e outra palavra é eficiência. Então,
O sacrifício de Jesus, a expiação que ele faz na cruz, lembra? Acabamos de falar que tem a ver com alguém inocente morrer por alguém culpado. Então, aquilo que Jesus faz, que é a expiação, ela tem que ser limitada porque ela só é eficiente para os eleitos. Então, duas coisas. Ela é eficaz para salvar a todo mundo, é poder ilimitado, é poder de Deus. Ele tem poder para salvar a todo mundo, mas ela só é eficiente para aqueles que Deus já conhecia, para aqueles que são eleitos do Senhor. Ah, mas e qual a diferença disso? Se você quiser fazer a análise contrária, eu acho que fica bem claro. Por exemplo, se fosse eficaz e eficiente para todos, então, se eu pegasse um símbolo de horror ou um símbolo de maldade no mundo, vamos pegar aí Adolf Hitler. Pense que Adolf Hitler teve a chance de ouvir de Cristo, e é provável que ele tenha tido essa chance, porque muitos luteranos estavam cercando ali o governo dele. Então, não que os luteranos fossem nazistas, não são, viu, gente? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, imagine, a gente poderia dizer que Adolf Hitler era mais forte do que a vontade de Deus. Então, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, Adolf Hitler era fraco, porque não conseguia alcançar esse governante que foi extremamente maldoso, e a gente não precisa nem falar mais nada, só pensar no Holocausto. Então, por isso que a gente diz que ela é eficaz, é poderosa para salvar todos, mas só é eficiente para aqueles que Deus escolheu antes mesmo da fundação do mundo. Muito bem, Albertino, agora que você colocou toda essa explicação sobre a expiação limitada, eu acho muito importante a gente saber qual é a base bíblica que a gente pode ter para essa doutrina tão importante, né? Então, tem vários textos bíblicos que vai falar da ideia de que Cristo morreu por algumas pessoas e não por todas as pessoas, né? Eu lembro da oração, ou melhor, da conversa que Jesus está tendo com Pedro e os discípulos, e Pedro tinha acabado de dizer que ia com Cristo até as últimas consequências, até a morte, e aí Jesus falou assim: Pedro, o diabo está tentando vos cirandar. Então ele direciona a todos os discípulos, mas ele diz: mas eu intercedi por ti. Então olha que interessante. Na oração de Jesus, enquanto o diabo tentava cirandar todos os discípulos, apóstolos ali, né, que iriam se evadir, iriam fugir no meio da prisão de Jesus, ele diz que estava intercedendo por Pedro, embora o diabo fosse cirandar a todos aqueles apóstolos. A Bíblia não diz o motivo, mas a gente conhece bem depois o final da história, em que Pedro vai ter que ser tratado por isso, por causa dessa situação. Mas, por exemplo, Isaías 53, 11 e 12 diz assim: ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos. Então, poderia ter aqui justificará a todos, mas a Bíblia diz que será a muitos. Mas pegue, por exemplo, Mateus capítulo 1, logo no começo do Evangelho, versículo 21, diz: ela dará à luz, Maria, né? Dará à luz um filho, e lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. Então poderia ser: salvará o mundo, salvará todas as pessoas, mas não, ele vai salvar um povo específico. Mas se caminhar um pouquinho mais para frente, eu estou usando alguns exemplos, né? Veja Mateus 20, 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, ou melhor, resgate por muitos. Então, Mateus 20, 28 está dizendo que não são todas as pessoas que serão salvas. Então, o sacrifício de Jesus expia pecados, é uma troca, um inocente por um culpado, para muitas pessoas, mas não para todas. Bom, Albertino, na preparação desse episódio, eu estava pesquisando em alguns vídeos, né? Inclusive até me deparei com um vídeo do reverendo Hernandes Dias sobre expiação limitada, né? Ele usa o termo morte vicária de Cristo.
Então queria que você respondesse pra gente o que significa, né, dizer que a morte de Cristo foi vicária. Então, sobre o sacrifício vicário que se ouviu aí do Hernandes, a gente tem sempre essa linguagem, né? A gente tem a ideia de que quem nos escuta vai entender 100% daquilo que a gente está falando. Mas é porque a gente acaba se tornando um gueto. Então, alguns termos que para nós ficam claros, para alguns de nós até, para quem não é um frequentador de igreja, os caras não entendem nada, né, meu? Tem até alguns vídeos aí dessa galera do humor que fica tirando o sarro, porque a galera não entende mesmo. Uma dessas palavras é a história da morte vicária de Jesus. A morte vicária, a palavra vicária, quer dizer sacrifício substitutivo. Então é alguém que se coloca no lugar do outro. É a ideia que Hollywood coloca nos filmes, assim, que o cara está prestes a morrer, ser atropelado, e o outro vem, empurra e morre no lugar daquela pessoa. Essa que é a ideia. Quando se fala de morte vicária de Cristo, está dizendo ele morre no lugar de outra pessoa. E o que é mais legal, quando a gente lê Romanos, por exemplo, que diz que o salário do pecado é a morte, e como Cristo não pecou, então ele não poderia ficar morto. Ele morre simplesmente para nos substituir, mas depois ele ressurge, ele é ressurreto, né? Porque na lógica espiritual ele não poderia ficar morto, ele não tinha pecado. Então, morte vicária quer dizer morte substitutiva. A minha próxima pergunta é assim, alguns textos bíblicos, eles parecem passar a ideia de que a expiação, na verdade, é universal. E aqui eu cito como exemplo Romanos 5,18, que vai dizer que, consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Em outros textos, como alguns que você citou, acabam passando a ideia de que a expiação é limitada. Mas eu queria saber por que isso acontece. Então, o texto de Romanos, a carta inteira, é um tratado teológico muito grande, né? Então a gente tem que ir com calma para observar bem o que Paulo está querendo tratar em cada situação. Então, ao mesmo tempo que ele está falando de uma salvação a todo ser humano, a todo homem, ele vai falar no capítulo 9, por exemplo, que Deus escolheu a Jacó e se aborreceu de Esaú. E ainda vai levantar o questionamento, pode o vaso mandar no oleiro? Então, se a gente avaliasse friamente apenas esses dois textos de forma separada, a gente vai falar, olha aqui, ó, a Bíblia entrou em contradição, ou Paulo entrou em contradição. Mas, na verdade, Paulo está tratando dos assuntos por esferas. Ele começa a falar do gentio, depois que o gentio está perdido, depois ele vai falar que o judeu também está perdido, que ele vai precisar de Jesus, e depois ele vai tratar do pecado no mundo. Então ele está dizendo, o mesmo poder que o pecado teve sobre a humanidade se torna pequeno perto da salvação que alcança a humanidade. Então, a ideia que Paulo dá ali, naquele capítulo, é a ideia de que ele não está tratando, melhor dizendo, ele não está tratando do fato de ser expiação limitada ou não, ou por quem Cristo morreu. Mas o fato é de que, se por meio de um homem entrou o pecado, então, da mesma forma, dentro do mesmo sistema, por meio de um outro homem, Jesus Cristo, vai entrar a salvação ao mundo, ou à humanidade. Então, a ideia de Paulo ali não é tratar de quem será salvo, mas tratar de como a salvação chegou até o ser humano, entendeu? E Albertino, algo que eu acho muito interessante a gente pontuar aqui, até relembrar o pessoal que está acompanhando a gente, sobre, de fato, a depravação total, e como isso influencia em todos os âmbitos da vida do ser humano. E muito dessa questão de achar que a universalidade seja, de fato,
algo verdadeiro, eu acho que é muito pela questão do nosso sentido de justiça. Também eu acho que Deus tem que ser justo segundo nossos padrões. Então eu acho que entra muito nesse sentido. É verdade, Muca. É muito comum, às vezes, a gente... Alguma coisa, por exemplo, pessoas que não creem na teologia reformada, né? Vem alguma doutrina como a da eleição incondicional, da expiação limitada, e vai dizer que não é justo por esse motivo. E a gente esquece que a nossa justiça é diferente da justiça divina. Brother, eu costumo dizer aqui na igreja que o que de verdade a gente merecia era o inferno. O lucro máximo. Porque o nosso destino é o inferno, brother. Entendeu? Que a galera costuma comparar a justiça com outras pessoas. Então, ele vai comparar a justiça dele com a de Deus e com a do criminoso. Não, eu vou pro céu porque eu não matei ninguém, eu não roubo, eu não fumo, eu não bebo, eu não uso drogas, então eu vou pro céu. Só que não é essa a comparação. A comparação é o seguinte: não, se você vai pro céu, você tem que se comparar a Jesus. Se você for melhor que Jesus, então top, você vai pro céu. Se não, brother, a gente só vai para o céu através de Cristo. Sem isso, qualquer um de nós íamos caminhar para o inferno. E o melhor que isso, inclusive, é que Deus olha para nós através de Cristo. Porque se Ele olhasse para nós sem Cristo no meio, a gente continuaria na mesma, entendeu? É isso que você falou, Bertino, me lembrou muito um teólogo já falecido, né? O Sproul, que em uma de suas palestras ele disse exatamente isso, que no último dia a gente não vai ser comparado ao Hitler ou qualquer outro ditador ou assassino, a gente vai ser comparado a Jesus Cristo. Então é muito, muito mais difícil, né? O padrão é muito alto, né? Muito alto, exatamente. E eu acho que é muito legal a gente ver a importância, de fato, desses princípios, que, querendo ou não, acabam se perdendo esses princípios por essa depravação nossa, né? E é bom relembrar todas essas questões que são fundamentos para a fé cristã, que no caso é uma coisa básica, que nós somos salvos pela graça, e somente pela graça. E acaba se perdendo muito isso, e a gente vê isso nas igrejas católicas, que prezam muito pelas obras e a salvação por meio delas. E a gente sabe que não é assim, e só pelo sacrifício de Cristo que somos salvos. E é muito bom a gente relembrar isso. No caso, inclusive, da teologia romanista aí, eles têm ainda um outro problema, né? Porque eles elegeram aí pelo menos 7 sacramentos. Dentre um deles é que existe um santo papa vicário, né? É alguém que substitui a morte de Jesus e se torna um representante de Cristo ou de Deus na Terra. E a doutrina dessa santidade aí do Papa, ela inclusive diz que o Papa é infalível, ele não peca mais, né? Então você vê que aí já não tem mais... O que vai se falar então de graça? Onde está a graça nisso daí, se eu tenho que alcançar a salvação através de um sacerdote, através de um ser humano que agora se tornou infalível? Então, daí a gente já começa a enfraquecer demais a teologia romanista, porque a Bíblia diz que não existe um justo sequer, lá em Romanos 3, né? Então, aí a gente já começa com muitos problemas. Tem muitas pessoas que afirmam que Jesus ele morreu apenas para possibilitar a salvação. Isso seria verdade? Seria mentira? Que ele morreu apenas para possibilitar a salvação? Isso. Nesse sentido, sim, porque se a gente está falando de expiação e a base da expiação é utilizar uma figura, um animal que vai se tornar o substitutivo pelos meus pecados, então sim, Jesus tinha que experimentar a morte para que eu não morresse mais. A grande troca, a grande substituição é justamente essa. Não podia ser um outro modelo, mas tinha que ser um ser humano morrendo no meu lugar, dentro dessa expiação, dentro desse sacrifício substitutivo. Então, ele tinha que morrer. Não tinha nenhum outro método pelo qual o homem pudesse ser salvo. Mesmo no Antigo Testamento, que eles não viram ou não ouviram
da morte de Jesus, mas os atos de fé, nunca de obra, os atos de fé de cada um dos heróis que são mencionados em Hebreus, os atos de fé serviram de justificação. Por exemplo, quando Abraão ouve a voz de Deus e pela fé ele larga a parentela para ir para uma terra onde Deus ainda iria mostrar onde era, aquele ato de fé, de crer que era um plano divino, se transforma em salvação para ele. Agora, depois do Antigo Testamento, vindo para o Novo Testamento, então não existe nenhum outro método de nós exercermos a nossa fé, a não ser pela morte de Jesus em nosso lugar. Albertino, mas eu queria fazer uma pergunta também, aproveitando o gancho, por que de fato Deus se fez homem? Ele poderia não ter se feito homem e conseguido salvar a humanidade? Não, poderia. Ele poderia reconstruir tudo do zero. Ele poderia simplesmente limitar tudo em 1517 e falar assim, legal, Martinho Lutero proclamou aqui as 95 teses e o cara tá certo, eu vou resolver tudo agora. Poderia, isso é fato. Poderia resolver mesmo antes de Moisés ter nascido. Só que o evangelho começa lá em Gênesis 3, quando ele fala para Adão e Eva que a semente da mulher iria esmagar a serpente, aquilo já produziria fé em Adão e Eva. Se eles tivessem fé de que realmente um dos seus filhos seria a pessoa que iria consertar todas as coisas, aquilo ali já seria salvação para eles. Então imagine, na cabeça de Adão e Eva, eles olhavam lá a molecada brincando, Caim e Abel, e falaram assim, caramba, e agora? Será que é Caim ou será que é Abel que vai conseguir consertar as coisas? Aí o maldito do Caim vai lá e mata o irmão. Aí o cara, e agora? Não é Caim. E vai nascendo os filhos. Aí vai aquela cena de filme, né? Um olhando pro outro ali pra saber quem é o impostor ali. Exatamente. Cara, será que é esse? Não, quer ver? Não vai longe. Quer dizer, vai longe sim. Pense em 700 anos antes de Jesus, 650 talvez, e pense em Isaías escrevendo, dizendo, um menino vos nasceu, um filho se vos deu, e o governo estará sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Isaías 9. Imagina, ele está falando isso no cativeiro e está falando isso dentro de uma corte que também está cativa, uma corte do povo de Israel ali e do povo de Judá também, meio que misturado. Então imagina, ele está escrevendo isso, está dizendo isso, e a galera está pensando o seguinte, cara, você vai ser o filho de quem? O filho de que rei? Aí nasce um menino lá, filho dos reis de Israel. Será que é esse? Será que é esse? Será que é esse? Isso perdura por 700 anos. Então, a expectativa, essa fé de esperar realmente o rei dos reis, o profeta dos profetas, como diz Moisés em Deuteronômio, essa expectativa aí é que vai produzir a salvação. Estou falando de Antigo Testamento. Porque você perguntou, poderia ser de outro jeito? Jesus poderia não vir como homem? Ele poderia não experimentar a morte? Poderia, mas aí a gente teria que rasgar Gênesis inteiro, o Velho Testamento inteiro, e a Bíblia já não teria serventia nenhuma para nós. Porque isso já começa no início da humanidade. O plano já está escrito, né? Como diz Efésios capítulo 1 lá, que nós fomos salvos antes da fundação do mundo, porque ele traçou esse plano. E aí no capítulo 2 ainda fica um pouco pior para nós. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se ensoberbeça achando que fazendo algo poderia alcançar a salvação. Então, assim, tudo direciona para Cristo e para sua morte. Deus tem poder, teria poder para escrever de uma outra forma? Claro que teria, mas ele escreve num plano eterno desse jeito. Albertino, a gente tem também hoje, infelizmente, muitas pessoas com uma visão errada da morte de Cristo, né? Algumas pessoas colocam até o ser humano como se fosse o ponto fraco de Cristo e que ele
a gente teria motivado a, de fato, essa morte ocorrer. Só que é interessante lembrar também que a morte de Cristo foi feita para glorificar o nome de Deus. Por meio da morte de Cristo e com a nossa regeneração, Cristo também é glorificado. Então, seu sacrifício se torna algo que glorifica a graça de Deus. Sim, verdade. O sacrifício de Jesus... Bom, tudo é para a glória de Deus, né? Quando a gente lê Paulo escrevendo aos Colossenses, que quando nós fazemos tudo que nós fizermos, por palavras ou por obras, que nós precisamos fazer tudo para a glória de Deus, tudo é para a glória de Deus. Ou mesmo quando ele fala em Romanos, tem que indicar a glória de Deus. Quando nós não fazemos isso, o motivo está sempre errado. Ou é egoísmo, ou é vaidade, ou é qualquer outra coisa, mas se o motivo não é Deus ser glorificado, aí começa a se tornar um problema. Eu lembro de João, que Jesus fala que importa que ele e nós diminuamos. Então isso para mim é um marcador teológico tremendo. Ninguém no reino é chamado para ser líder. Todos no reino são chamados para ser servos. Se a gente perder isso de vista, a gente perde de vista a morte de Jesus, a glorificação dele e o nome do Senhor crescendo. Albertino, é muito comum também a gente encontrar aí pela internet, até alguns livros de pessoas famosas, como Paul Washer, que existe a possibilidade de alguns calvinistas serem adeptos a apenas os 4 pontos do calvinismo, deixando de lado, então, essa expiação limitada. Então, seria coerente da nossa parte acreditar nas demais pontos e discordar desse? Então, cara, eu não sei como é que as pessoas conseguem fazer isso, mas tem gente que consegue. Como é que um Deus que elege incondicionalmente alguém, e aí a gente tem um outro problema, que é a dupla predestinação, até assunto para outro podcast aí, mas como é que alguém que escolhe aqueles que são eleitos não vai investir a graça eficiente, de forma eficiente, apenas a esses? Porque se Deus investir graça eficiente para aqueles que não vão se converter, então parece que Deus escreveu certo por linhas tortas. Então o ditado é verdadeiro? E não é. Não é. Tudo faz parte do plano de Deus. Então, na esfera do plano do Senhor, está tudo muito bem equalizado, inclusive a eficiência da morte de Jesus para aqueles que realmente vão ter um encontro com Ele. Agora, é lógico, na nossa esfera, no pensamento humano, a gente não pode nem entrar nesse mérito, porque existe uma ordem que eu tenho que pregar o Evangelho a toda criatura. Como Deus vai fazer, se Ele vai fazer a partir da nossa pregação, se Ele vai fazer naquele momento em que nós falarmos do Evangelho do Senhor, ou se Ele vai fazer depois, 10 anos depois, se só vai fazer sentido para a pessoa 50 anos depois, para nós tanto faz. A gente cumpre o mandamento. Então, falar de expiação limitada, de forma a tirar isso da doutrina reformada, dos 5 pontos do calvinismo, eu acho que é um equívoco. Porque está falando, se todos estão depravados, se existe uma eleição incondicional, se a graça é irresistível e que somente os santos irão perseverar, então é claro que a salvação ela é eficiente apenas para alguns e não para todos. Então, Albertino, eu acho que é muito interessante a gente ter noção de que forma os 5 pontos do calvinismo complementam a nossa base, até porque os 5 pontos têm base bíblica para ter esse embasamento. Claro, isso é um fato. E é muito interessante que de forma ele complementa a nossa fé e de que forma ele nos impulsiona ao pregar o evangelho. Isso eu acho muito interessante, que pessoas pensam que só porque existem os eleitos que a gente não pode pregar o evangelho. Pelo contrário, que se de fato os eleitos existem, esse é um impulsionador para a gente pregar, porque não vai ser por nossa oratória, por nosso convencimento que a pessoa vai ser alcançada, e sim pelo poder do Espírito Santo. Então eu acho que é muito interessante a gente pontuar isso e de que forma os 5 pontos complementam o evangelho e o pregar. A gente precisa trocar um pouco. Eu acho que a palavra não é complementar, mas é um método pedagógico que os nossos irmãos aí no século XVII
16 por 17, eles tiveram para se posicionar, para mostrar qual é o nosso lugar e qual é o lugar de Deus. Então, quando usa a palavra complementar, aí fica meio estranho, assim, porque o evangelho não precisa de complemento, né? Mas no sentido de sermos educados pela palavra de Deus, então os 5 pontos do calvinismo nos coloca no nosso lugar e glorifica a Deus no lugar dele, né? Então, ele surge, inclusive, contra os 5 pontos do arminianismo, né? Calvino, nem Teodoro de Beza, nem George Winfrey, nem John Knox, nenhum deles pensou em 5 pontos de nada, né? Foi os discípulos de Jacob Arminius que bolaram 5 pontos de um semi-pelagianismo para dizer que o homem era bonzinho o suficiente para alcançar a graça de Deus, para alcançar a salvação, e provocou naqueles pais ou os primeiros reformadores, provocou neles a ideia de que aquilo estava errado e eles precisavam demonstrar aquilo biblicamente. Aí foi criado os 5 pontos do calvinismo. Então agora pense numa igreja século XVI, século XVII, onde Gutenberg tinha acabado de criar a imprensa, a gráfica, vamos dizer assim, e não tinha Bíblia. Aquilo ali, os 5 pontos do calvinismo, mais para frente, lá em 1553, a Confissão de Fé, Breve Catecismo, esses que são símbolos da Igreja Reformada, eles vão servir de direcionamento para o povo poder ler o texto bíblico ou ter parte do texto bíblico colocado ali e aquilo fortalecer a sua fé. Então, olha só, numa situação onde poucas Bíblias existiam, qualquer coisa que direcionasse a graça de Deus era muito válido. Então, esses caras colocaram a sua cabeça a prêmio simplesmente por ensinar a Bíblia de verdade e se colocar de uma forma contra pessoas que estavam tentando deturpar o Evangelho naquela época, né? E, bom, Albertino, às vezes a gente tem uma interpretação meio errada dos 5 pontos, né? Como o Murilo falou, a questão de às vezes a gente enxergar que por existirem eleitos a gente não deve pregar o Evangelho. E também, em relação especificamente à expiação limitada, muitas pessoas têm uma dúvida em relação à salvação, né? Porque elas pensam justamente o seguinte: se Jesus então não morreu por todos, como a gente pode saber que somos salvos ou não? Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Uhum. Cara, uma vez um rapaz, um jovem, assim, tão jovem quanto vocês aí, me fez essa mesma pergunta. Eu achei interessante. A angústia da alma que ele estava sentindo, porque essa resposta é muito simples e muito fácil. Romanos 8,16 diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, a teologia por si só, ela não salva ninguém. O relacionamento com Deus e crer que Cristo realmente morreu pelos meus pecados é que me salva. E isso só é confirmado de forma muito pessoal. Eu posso andar como crente, falar como crente, falar palavras bonitas, inclusive, como crente, mas se eu não tenho um relacionamento pessoal com Deus, com o Espírito Santo de Deus, que é Ele que testifica, me garante, me sela, Ele é o selo da salvação. Se eu não tenho esse relacionamento, a minha fé sempre vai ser dúbia, a minha fé sempre vai ser duvidosa, a minha fé ela sempre vai ser fé, como o Tiago diz, como a onda do mar, que não tem equilíbrio. Então, como é que eu posso ter certeza de que sou salvo? Você vai ter certeza da sua salvação porque o Espírito confirma no seu coração que você é filho de Deus. Simples, não tem muita dificuldade, não precisa de conhecimento de grego, hebraico, de nada disso. Que você precisa de um relacionamento com Deus. Bem, galera, infelizmente já estamos caminhando para o final.
Mas não se preocupe, porque se você não viu, a gente já tem outros 2 episódios. Um falando da aprovação total e outro da eleição incondicional. Mas agora, Albertino, para resumir, quais são os benefícios que a doutrina da expiação limitada traz à nossa fé? Cara, expiação limitada, ela traz a garantia de que nós temos perdão em Cristo sempre. E a certeza de que somos salvos nele. A garantia do perdão porque a gente sabe que Deus mandou seu Filho, ele morreu pelos nossos pecados que cometemos no passado, que cometemos há 1 hora atrás, e pecados que ainda nós vamos cometer. E nós temos a convicção de que quando oramos arrependidos, nós percebemos o perdão de Cristo porque ele morreu na cruz por nós. E a certeza de salvação porque a gente está dentro desse plano da salvação através da expiação de Cristo ali na cruz do Calvário. Bom, pessoal, então a gente chegou ao final de mais um episódio. Queria agradecer demais a participação do reverendo Albertino. Albertino, obrigado pelo papo, obrigado por ter aceito mais uma vez o convite. E fica também o convite para próximas vezes para você retornar. Quem sabe você também puder falar nos próximos episódios sobre o seu projeto de evangelismo aí no Guarujá, sobre o que tem sido esse projeto. Então já fica esse convite aberto para você. Pô, legal, cara. Vai ser um prazer para mim falar sobre isso também. Muito obrigado a você que acompanhou a gente até aqui nesse episódio. Nós esperamos que tenha sido muito abençoador para você. O nosso próximo episódio vai ser sobre a graça irresistível. A gente está caminhando para o final da nossa série e nós esperamos você lá. Que Deus te abençoe.